Bom, vamos navegar na linha do tempo. Eu devo começar pela criação da Justiça do Trabalho na Amazônia Ocidental, com a Junta de Conciliação e Julgamento. Essa junta foi instalada em 1º de maio de 41, na Delegacia Regional do Trabalho, que funcionava na Rua dos Andradas 130. O juiz, o doutor Sadi Tapajós, que presidia a junta, e o delegado do trabalho, Edmundo Fernandes Levi, foi quem presidiu a solenidade de instalação. E os senhores percebem, né, que eu falei na Delegacia Regional do Trabalho. E por que a junta se instalou na Delegacia Regional do Trabalho? Porque foi, de fato, o Ministério do Trabalho que proporcionou a criação de toda a legislação trabalhista e, por via de consequência, a Justiça do Trabalho. Surgiu, naturalmente, do direito que estava nascendo, que chamava-se legislação social. Então, essa circunstância de criação da legislação, ela foi toda planejada, orquestrada, e dirigida e criada dentro do Ministério do Trabalho. Se não houvesse o Ministério do Trabalho, não haveria Justiça do Trabalho e, portanto, não haveria legislação do trabalho. Quando Lindolfo Collor, que foi o primeiro ministro do Trabalho, assumiu, ele disse o seguinte, que a Revolução de 30 é o Ministério do Trabalho. Ou o Ministério do Trabalho é a Revolução de 30. Quer dizer, foi um grupo que participou da Revolução de 30, que estava empenhado na solução da questão social. O que era a questão social? Era o estado precário, né, em que trabalhavam o proletariado, né, que era expoliado, até então aquela data era expoliado. Então esse grupo, liderado por Lindolfo Collor, foi que, claro, que incentivou Getúlio Vargas a criar o Ministério do Trabalho. Sem o Ministério do Trabalho não haveria condições de se criar a legislação do trabalho. Eis porque, repito, todas as juntas funcionavam atreladas ao Ministério do Trabalho. Mas que fato interessante é que a junta de Belém, na mesma data que se instalou em Manaus, também se instalou uma junta em Belém. Em todo o país foram instaladas 36 juntas de conciliação e julgamento. E o juiz que presidia lá a junta de Belém, doutor Raimundo de Souza Moura. Quem foi o juiz Raimundo de Souza Moura? Tem relação conosco. Quando estava se implantando o Tribunal do Trabalho, quem é que estava na presidência do TST? Doutor Raimundo Moura. Então foi o doutor Raimundo Moura, já como ministro e presidente do TST, que deu todo o apoio para instalar o tribunal da nossa região. Inclusive criando aquela tabela temporária de funcionários. Ele autorizou, baixou uma portaria autorizando a contratação, que era o doutor Benedito Lira, que era o juiz mais antigo, nosso juiz mais antigo, que foi autorizado a contratar o pessoal. Então, o doutor Benedito contratou inicialmente 50 servidores, autorizados pelo doutor Raimundo Moura, que era o presidente do TST. Então, foi assim essa relação, né, que eu estabeleci depois passou a chamar da junta de Belém com a nossa aqui. Mas é um outro fato interessante, que o segundo juiz da nossa junta foi o doutor Enoque da Silva Reis. E quem foi Enoque da Silva Reis? Veja bem, Enoque da Silva Reis presidia a nossa junta aqui em Manaus, e daqui ele foi guindado a ser ministro do Tribunal Federal de Recursos. E por esse desígnio, né, a gente não sabe de quem, se é de Deus, ninguém sabe quem é, ele de lá veio para governar o estado do Amazonas. Veja a carreira que ele fez, né? Uma personalidade importante, né, que foi o grande amigo e jurista, professor da universidade, professor de Direito Constitucional da nossa universidade, que de presidente da junta passou a ministro do Tribunal Federal de Recursos e acabou vindo para governar o estado. Pois bem, da Rua dos Andradas, a vara teve vários endereços.
a vara que eu digo, a junta, né, teve vários endereços. Ali ela passou para Quinto do Bocaiúva, depois, já em 1960, ela estava lá na subloja do IAPETEC. O que é IAPETEC? É o Instituto de Aposentadoria e Pensão do Centro de Empregado em Transportes e Cargas. Então, vou abrir um parêntese aqui, se vocês permitirem, né, para dizer o seguinte: por que IAPETEC? Já que a nossa junta se instalou lá na subloja, é que se nós formos comparar a evolução da legislação do trabalho com a evolução da legislação da Previdência Social, a Previdência andou mais do que a legislação do trabalho, um pouco mais, porque primeiro começou com as caixas de aposentadoria e pensão dos ferroviários. Quando virou a década de 30, aí começaram, né, a criação dos institutos, porque as caixas de aposentadorias, eles eram por empresas, e os institutos passaram a ser por profissão. Então, apesar de já haver naquela época mais de 100 caixas de aposentadoria, então, mas foram transformados em institutos. E aí, em 33, já veio o IAPM, que era uma atividade, uma profissão muito ativa, né, que era dos marítimos. Depois o IAPM, depois o IAPC dos comerciários, o IAPB dos bancários, o IAPI dos industriários e, por último, em 38, que veio o IAPETEC, né? Essa que me mencionei agora, em cuja sede estava, a junta passou a funcionar lá. De lá, né, do IAPETEC, ainda hoje o prédio está lá, né? Situado na Praça Dom Pedro II, no começo da 7 de setembro. Funcionou na Henrique Martins, também numa subloja, lá Pequena Canhada. E de lá para a Rua Barroso, 120, também numa subloja, nos altos da subloja. E lá ficou até que a 8ª região construiu o prédio, que lá está na Barroso 111. Em 62 foi criada a segunda junta, que foi instalada em 65, também lá juntinho da primeira junta. A primeira junta aqui, a segunda aqui, mas não havia divisória, né, entre primeira e segunda junta. Foi instalada em 66 e o presidente dela foi o paraense, doutor Edgar Olinto Contente. Pois bem, nessa mesma data foi criada a junta de Parintins, que foi instalada em 66. Então foi a primeira junta, né, pioneira no interior do Amazonas, ou, se nós quisermos nos expressar de outra forma, a pioneira na Amazônia Ocidental, no interior da Amazônia Ocidental. Pois bem, então, mas há uma história interessante também, um fato a ser mencionado sobre a junta de Parintins. Que o projeto que foi encaminhado para o Congresso não era para criar a junta de Parintins, era para criar a junta em Itacoatiara, mais próximo da gente aqui de Manaus. Só que lá estava cumprindo um mandato um deputado chamado José Esteves. José Esteves tinha o seu reduto eleitoral ali naquela área, Maués, Barreirinha, Inhamundá, Parintins. Então o reduto dele era toda aquela área ali. E aí, eu até digo isso brincando, mas é verdade, eu digo, ele pegou o projeto, quando ele viu o projeto tramitando, ele pegou o projeto e botou lá, onde se lê Itacoatiara, leia-se Parintins. Claro, não foi assim. Eu estou dizendo assim, mas ele, claro, alterou o projeto para criar a junta de Parintins. E é assim que a junta de Parintins foi criada, né, pelas mãos do deputado José Esteves. Mas houve um entrave. Pois bem, quando essa junta, a primeira junta, que já era a primeira, e a segunda junta, né, e a junta de Parintins, elas criaram também um cargo de suplente, de juiz. Como é que funcionava esse cargo de suplente? Como não havia juiz substituto, como tem hoje, então o suplente era que ia, né, substituir o presidente da junta nos seus impedimentos, nas suas férias, né? Ele era convocado. Ele era nomeado por 2 anos, podia ser reconduzido, né? Quando ele era reconduzido, então ele tornava-se estável. Veja bem, entendo o que eu estou dizendo, estável, mas não integrante da carreira da magistratura. Ele ficava estável porque ele não podia mais ser demitido, certo? O tempo de serviço dele era contado apenas para aposentadoria, não para ingresso na carreira. Se ele quisesse ingressar na carreira, ele faria concurso. Pois bem, então, o doutor Orlando, que era o presidente do Tribunal da 8ª Região, o doutor Orlando Teixeira da Costa, ele nomeou lá o advogado Paulo Lobato Teixeira.
para suplente da Junta de Parintins. E não reconduziu o Paulo Lobato. Mas não reconduziu por quê? Porque ele queria remover a Junta de Parintins para Belém. Só que ele esbarrou no bispo de Parintins. Quando o bispo soube desses desideratos do doutor Orlando de retirar a Junta de lá, o bispo foi até ele e pediu para deixar a Junta lá. E foi assim que o doutor Orlando era um católico fervoroso, tão católico, que ele saía na berlinda lá, no Círio de Nazaré, muito católico. Então, claro, por interferência do bispo, a Junta está lá em Parintins até hoje. Bom, a terceira Junta só foi criada em 1971, em Manaus. Se instalou ali no edifício Tartaruga, na rua Miranda Leão. Ali, aquele edifício em frente ao antigo Hotel Amazonas. Pois bem, o grande juiz, amigo nosso, uma pessoa espetacular, que eu ressalto a figura dele, que denomina essa biblioteca aqui, Donaldo Pé Serrana e Montenegro. Pessoa maravilhosa, figura extraordinária, juiz competentíssimo. Lamentavelmente, fez a sua partida dele muito cedo. E a quarta Junta só foi criada em 1978, que se instalou na Monsenhor Coitino. A quarta Junta só passou o prédio da Barroso, que ficou o prédio da Barroso, primeira, segunda e terceira Junta, que foi quando foi construído o prédio da Barroso em 72. Depois veio para o anexo da Barroso, onde é o prédio que está lá até 11, o Rua Barroso 111, veio a quarta Junta e se ficou lá, desse anexo. Então era esse quadro que havia quando houve a possibilidade de criar o tribunal. Nós estávamos aí beirando já próximo da década de 80, criamos a Zona Franca de Manaus, criamos o Polo Industrial de Manaus, que já estava oferecendo aí 100 mil empregos diretos, sem contar os indiretos. Havia economista que dizia que havia mais 400 mil indiretos. Então, realmente, foi um crescimento extraordinário. Manaus possuía 300 mil habitantes só, parecendo que não é verdade a gente dizer, na década de 60. De repente, nós estamos hoje com quanto? 2 milhões de habitantes, não é isso? Pois bem, então, havia um ambiente propício para criar o Tribunal do Trabalho em Manaus. Foi aí, então, que o doutor Benedito Lira, que era o presidente da segunda Junta, um determinado dia de 1979, ele adentrou a primeira Junta que eu presidia, e chamaria o seguinte: nós vamos lutar pela criação do nosso tribunal. Tá bom, vamos lutar. E aí eu aderi, me engajei à ideia e começamos a trabalhar. Redigimos o documento que iríamos encaminhar à presidência da República. Esse documento foi assinado pela Federação da Indústria, Federação dos Trabalhadores na Indústria, pela Federação da Agricultura, pelo Clube de Diretores Lojistas, pela Associação dos Exportadores Zona Franca e pela Ordem dos Advogados. Teve mais uma associação também que assinou. Pois bem, então nessa época veio a Manaus em outubro o doutor Orlando Teixeira da Costa, que era o presidente do TRT, da 8ª Região, fazia correição, e nós comunicamos a ele que iríamos criar o tribunal em Manaus. Você vê que havia uma deferência muito grande para a 8ª Região, para o doutor Orlando, que naquela época era o presidente. Tínhamos que comunicar a ele que iríamos lutar pela criação do tribunal. E assim o fizemos, o convidamos para jantar lá numa peixaria que havia na subida da Via de São Jorge, onde está hoje uma drogaria. E ali o doutor Benedito fez a comunicação a ele do nosso desiderato de lutar pela criação do nosso tribunal. Pois bem, em seguida veio a Manaus o presidente, João Batista de Figueiredo. E aí, com o documento na mão, nós convidamos o doutor Flaviano de Monge, que era meu vogal, vogal da primeira Junta. O doutor Flaviano era jornalista. Digo, o problema é o seguinte, eu tenho um detalhe, você que é jornalista, tu vai te habilitar, te credenciar junto ao cerimonial do presidente, para te entregar esse documento. Nós não vamos ter condições de chegar perto dele. Até porque o presidente não pernoitou em Manaus. Ele veio apenas cumprir uma agenda
Veio de manhã, cumpriu uma agenda e já ia voltar à tarde. Ele foi ao Hotel Tropical apenas almoçar. E foi aí então que o Limonge, Flaviano Limonge, partiu para lá, para o Hotel Tropical, e conseguiu entregar o documento, né, o nosso pedido, para o Josué Filho, o deputado Josué Filho. Quem entregou ao presidente esse nosso pedido, esse nosso requerimento, esse nosso pleito, foi o deputado Josué Filho. Pois bem, isso era outubro de 1979. E passou outubro, venceu novembro, dezembro, virou o ano. E nós já estávamos já sem muita esperança de que o ministro da Justiça, onde deveria tramitar o processo, estava com esperança de que ele desse seguimento, né, que aceitasse o pedido. Por que nós já estávamos já um pouco desesperançados? Porque em 72, o presidente Deobando Bisalha, presidente do TST, já havia feito um pedido ao ministro Alfredo Busadi da Justiça para criar o 9º regional em Brasília. Vamos lembrar que havíamos 8 regionais. Era o 9º que o TST queria criar em Brasília. Só que o ministro Alfredo Busadi não atendeu o pedido. O 9º tribunal só foi criado em 1975 lá no Paraná, por ingerência direta do ministro Mozart Vitor Russomano. Pois bem, então esse era o quadro, né, da organização desses trabalhos. Nós já estávamos sem muita esperança, porque virou o ano e nada, só que, por esses desígnios de Deus, eu não sei quem sabe quem, o ministro da Justiça, que era o senador Petrônio Portela, faleceu em janeiro de 1980. E aí assumiu o Ministério da Justiça o deputado mineiro Ibrahim Abiakel. Bom, aí sim, foi que em março daquele ano de 80, o Ibrahim Abiakel reuniu no gabinete dele o nosso prefeito, que era José Fernandes, a senadora Eunice Miquiri e o senador Raimundo Parente. Reuniu lá para assinar o documento que ele estava encaminhando para o TST, o pedido de criação do nosso tribunal. Então foram esses passos que foram dados. Quando o pedido do ministro chegou ao TST, os ministros ficaram embasbacados. Como é que pode acontecer o Amazonas, um estado distante do centro de poder da República, portanto um estado inexpressivo politicamente, como é que podia ter conseguido motivar, sensibilizar o presidente da República para criar um tribunal? Pô, bem, mas eles não disseram por vencido, não. Vamos montar na garupa desse cavalo. Foi a expressão que eles usaram, né? Vamos pegar a garupa desse cavalo. E aí foi realmente montar mesmo. Em vez de apresentar, mandar encaminhar para o Congresso apenas o nosso projeto, que o ministro Ibrahim Abiakel tinha pedido, eles pediram e encaminharam também o pedido da criação do regional de Brasília e o de Santa Catarina. Só que o nosso devia ser o 10º, e não o 11º. Só que o ministro inverteu a ordem, botou 10º para eles e 11º para nós. Mas tudo bem. Então, por essas coisas, mas lá na Câmara, né, tinha um nosso deputado, Vivaldo Frota, que ele tramitou mais rápido com o nosso projeto, e o nosso projeto foi publicado primeiro. De sorte que foi criada a 11ª junta sem ter criado a 10ª. Só foi criada 1 mês e 7 dias depois. Foi publicada a lei da 10ª região. A partir daí, houve realmente uma atitude dos demais estados que não eram sede de tribunal. Eles também perceberam, o Amazonas está criando o seu tribunal, vamos criar o nosso também. Por exemplo, o Nordeste, composto de 9 estados, apenas 1/3 tinha tribunal de trabalho. A Bahia, Pernambuco e Ceará, só. Ninguém mais tinha. De 9, só 3. E foi aí que despertou, né, os demais governadores dos estados e pessoas interessadas para criar os outros tribunais da região. E aí o que aconteceu? Em apenas 11 anos, veja bem, apenas 11 anos, 15 tribunais foram criados no país. Foi realmente um boom, né, de criação de tribunais. Graças, se não estou sendo pretensioso, né, graças à nossa iniciativa do Amazonas, né, de quebrar
aquele vínculo, né, que era amarrado, emperrado, né, de não se criar mais tribunal no país. Conseguimos quebrar aquele laço rígido que nos prendia a 8ª região. E criamos aqui, e assim acho que contribuímos, nosso tribunal contribuiu para a criação dos demais tribunais. Diretamente contribuindo para Brasília e Santa Catarina, indiretamente para os demais tribunais. No que tange, né, os argumentos, os fundamentos para a criação do nosso tribunal, nós já estamos, as 4 juntas que vi aqui, já estamos aqui com 3.500 processos per capita. Há muito processo. Eu, por exemplo, presidi audiência de 20 audiências por dia, inaugurais, 20 audiências inaugurais por dia, com mais 3 de instrução, isso de segunda a quinta, da sexta eram 5 processos em instrução que eram encerrados naquela sexta-feira, daquela sexta-feira no passado. Havia realmente uma carga muito grande de trabalho em cada junta de conciliação e julgamento, que, claro, que também mais um argumento para que se criasse o tribunal. Porque com a criação do tribunal, o que aconteceu? Nós expandimos o número de juntas. Quer dizer, instalamos em 81, em 86 já tínhamos 7 juntas, quer dizer, criamos mais 3, rapidinho, criamos mais 3 juntas. E aí estendemos para o interior, né, do Amazonas a Justiça do Trabalho. Quer dizer, a criação do tribunal proporcionou isso, propiciou isso, quer dizer, esse fato de nós estendermos a jurisdição trabalhista para os nossos grandes rios, aqui no Amazonas, fora Parintins, Taquatiara, que já tínhamos, né? Tá? Manacapuru, Quari, Tefé, Tabatinga, no Alto Solimões, aí no Juruá, Erinepé, no Purus, Lábrea, no Madeira, o Maitá. Então, os principais rios instalamos a jurisdição trabalhista nessas regiões, desses rios todos. Então, foi realmente um fato, né, muito eficiente, muito proveitoso, né, do ponto de vista da expansão da justiça do trabalho com a criação do tribunal, que, com certeza absoluta, se não tivesse havido a criação do tribunal, nós não estaríamos, né, com expansão, justiça do trabalho como se encontra hoje, atuando, né, em vários rincões, né, aqui da nossa Amazônia Ocidental. Né? Você consultar a história, você vai ver que sempre foi relegada a segundo plano. Todas as instituições que foram criadas sempre ficavam em Belém, ficavam no Pará, não vinham para cá. Eu cito algumas, o Banco da Amazônia, por exemplo, sede em Belém. O Espévia, que depois se transformou em Sudã, também, o banco ficou lá no Pará, para cá não vinha. Então, o que foi se criando, foi ficando lá. Parece até que o limite do Brasil era o Pará. As instituições, né, o que vinha para desenvolver a região, ficava sempre sede lá no Pará, não vinha para o Amazonas. Então, é essa narrativa que eu passo aos senhores, né? Tá bom? Muito obrigado.